Olá, meu povo! Bom dia, todo mundo! Professor Vitorino Rodrigues na área, com mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano. Tá todo mundo bem aí? Material a postos? Bom, ontem fizemos revisão sobre momentos da narrativa e vozes do texto, trabalhamos o conto. Hoje, avançando nas nossas revisões, trabalharemos linguagem verbal e não verbal e recursos linguísticos discursivos. E essas habilidades nós teremos como suporte textos publicitários, tá bom? Então vamos lá, identificar em anúncios publicitários a articulação entre a linguagem verbal e não verbal para a construção de sentido do texto. E a outra é identificar e analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos, imagem, tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem, etc., utilizadas como estratégia de persuasão para desenvolver práticas de consumo conscientes, tá? Então, vamos à nossa primeira imagem, ao nosso primeiro texto. A Hortifruti apresenta E o Coentro Levou, um clássico da Hortifruti. Aqui a natureza é a estrela. E aí nós temos essa imagem, observe que nós temos aqui vários elementos, veja aí com o coentro assim, caído, representando aí o vento, a ação do vento sobre ele, a estrutura, a hortifruti apresenta 2 pontos, e o coentro levou, um clássico da hortifruti, e a imagem, tudo isso, esses elementos verbais e não verbais do anúncio acima, se relacionam com o nome de um filme bastante conhecido, como estratégia de persuasão do seu público. Qual o nome do filme? E aí? É um filme que é muito antigo, mas pela estrutura do nome, tá? Vocês vão matar essa charada, tá bom? Pela imagem, eu tenho a impressão que vocês vão identificar bem o nome desse filme. Vamos lá. Morro dos Ventos Uivantes, será? E o tempo e o vento levou, vento, ventania. Qual é o nome do filme? Ora, é um clássico, né? Já disse, é um nome muito conhecido, talvez você não tenha assistido, talvez até não tenha escutado falar. Mas pela estrutura, e o coentro levou, nós temos aqui uma paráfrase, né? Ou seja, você conta uma coisa com outras palavras, né? Na verdade, uma paródia, quando você tem uma música que você gosta muito, aí você canta aquela música, mas você bota uma outra letra. Às vezes, utilizando um tema que você quer falar, aí você aproveita a melodia daquela música de sucesso e você traz aí uma outra letra para falar, sei lá, sobre meio ambiente, para falar sobre, enfim, compreendem? Então, aqui é uma espécie de uma paródia com o nome do filme. Então, pela estrutura, nós já sabemos que dá para entender que tem vento. Né? A imagem me diz que tem vento, um clássico. Normalmente essa palavra, um clássico da hortifruti, um clássico, está muito associado a filme, nós já sabemos pelo enunciado da questão. E a estrutura que se parece aqui é o quê? E o vento levou, porque é praticamente o mesmo nome que está lá. E o coentro levou. Tá? Então é uma questão simples. Professor, mas eu nunca vi esse filme? Não. Mas você consegue perceber pelos elementos verbais e não verbais, né? Pela estrutura aqui, você consegue matar essa charada, tá bom? São os elementos do que nós chamamos de recursos linguísticos discursivos aí, tá? Ele se apropria desse nome desse filme para que os consumidores se interessem pela propaganda deles e aí consumam o produto que ele está divulgando, ok? Então, vamos agora para a nossa segunda questão. Que recurso foi utilizado no anúncio ao lado para convencer o público de que adquirir o produto anunciado é o certo a ser feito? Uso do adjetivo nova no título Celta, nova geração, uso da palavra Celta na fala do Cebolinha, o design e a cor do veículo, o slogan Chevrolet, conte comigo. Então, vejam aí, nós temos Celta nova geração, a imagem do carro, temos a fala do Cebolinha, a escolha Celta, Cebolinha todo estiloso, né, coloridozão, óculos na cara aí, e o slogan Chevrolet, conte comigo. Ora, é para saber qual é o recurso que dá a ideia de que é o certo adquirir esse produto. O
o nova geração isso não dá ainda, é apenas o nome do carro, não dá esse aspecto, essa característica de ser o certo a ser feito. Agora, o uso da palavra celta na fala do Cebolinha, vocês sabem que o Cebolinha troca o L pelo R, não sabem? Não lembram disso? Então, quando ele diz a escolha celta, há um jogo com essa palavra. Celta, que é nome do carro, e celta, que é certa, a forma como o Cebolinha fala a palavra certa. Vocês conseguiram entender? Há um jogo com a palavra celta, que é a marca do carro, e a forma como o Cebolinha fala a palavra certa. Então, esse recurso é o que, no produto aí, é o elemento de persuasão do público de que a escolha desse carro, desse modelo, é a escolha certa. Tá bom? Compreenderam bem? Quem está falando Celta aqui é o Cebolinha, mas na verdade nós entendemos que ele está falando a palavra certa, porque ele troca o L, o R pelo L. Tá bom? Tá claro? Então vamos aí. Nós temos aí açúcar, temos um corvo, uma barriguinha bem saliente, assim, quase igual a minha, né? Vocês estão vendo aí um corpo, ali o pontinho ali, representando um umbigo, então é um corpo. E o nome açúcar. Vamos ver as questões para entendermos aí esse anúncio. A imagem ao lado é um anúncio publicitário de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. Está aqui abaixo, no canto inferior direito, tá? A relação de sentido entre a sua linguagem verbal e a não verbal se estabelece ao associar a palavra açúcar à imagem do corpo fora de forma, ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população. Então, observe que nós temos aqui a linguagem verbal, açúcar, mude sua embalagem, e esse corpo aí, bem barrigudinho, e esse corpo barrigudo está associado a quem? Ao açúcar. E essa propaganda é o quê? De um adoçante. Ou seja, de um produto que supostamente vai deixar você com um corpo mais esbelto, não é isso? Numa condição melhor. Então, voltando ao enunciado, para identificarmos a resposta, a relação de sentido entre a linguagem verbal e a não verbal se estabelece como? O que vocês marcaram aí? Vocês acham que um produto vai ridicularizar a forma física do cliente? Jamais. No máximo, ele vai querer que você melhore, fique melhor, mas não vai ridicularizar, não vai criar uma coisa jocosa, uma piada com o cliente. Pelo contrário, afinal de contas, é o cliente que sustenta, que mantém essa empresa. Então, jamais isso vai acontecer, vocês concordam comigo? Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis. Enfatizar a tendência ou aconselhar, quer dizer, ou convencer a pessoa para adquirir esses hábitos. A partir do momento que essa pessoa está com essa barriguinha saliente, não há essa tendência, pelo contrário, ele está dizendo que consumindo esse adoçante aí, a pessoa vai passar a assumir hábitos saudáveis, mas ainda não tem. Então não está enfatizando tendência, pelo contrário, né? Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, isso é uma questão que não está em discussão no anúncio. Não fala em produtos industrializados. A questão é o açúcar e o adoçante e como, supostamente, usando o açúcar, você vai ficar aí fora de forma. Logo, a resposta correta é qual? A letra A. Associar a palavra açúcar à imagem do corpo fora de forma. Ou seja, se você usa o adoçante, segundo esse anunciante, você vai ficar com o corpo em forma. Com o açúcar, você vai ficar com essa barriguinha bem saliente. Por isso que a resposta correta é a letra A, tá? A palavra açúcar é associada à imagem do corpo fora de forma. Está claro isso?
Olha aí, Batavo. Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Não se reprima, pense light. E aí nós temos vários produtos light aí da marca Batavo, né? Vamos ver a questão? O jogo com a palavra saia e as imagens do anúncio evidenciam uma sensação de, ó, a pessoa está aqui, ó, esse movimento com o joelho aqui, isso dá ideia de prisão, de apatia, timidez, a pessoa está tímida, dá ideia de alegria ou ideia de liberdade. Qual é a sensação principal? Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Observe que há aí, através da palavra saia enquanto substantivo, saia, a roupa, saia, verbo imperativo, dando um conselho, saia, faz, né? Então, esses elementos todos vão dar a ideia de que a pessoa, não é ideia de apatia, aquela pessoa que está ali, na sua, quieto, não é timidez, que o significado é próximo. A alegria não chega a ser exatamente alegria, mas é a liberdade, seja livre, faça o que você quiser. Nesse sentido aqui, ele dá essa sensação de liberdade. Por quê? Porque ele quer persuadir o cliente, né, o consumidor, de que, usando esse produto, você vai se sentir livre, tá? Então, ele traz a ideia de liberdade para associar ao produto dele, porque ele quer, naturalmente, que o público consuma o produto que ele está divulgando, ok? Então, por isso, sai aí essa repetição, as imagens vão agregar aí um sentido de liberdade. Nós temos aqui mais um. João pede feijão. João pede pizza. João pede hambúrguer. João pede japa. João pede iFood. Agora, João também vai poder pedir doces. E aí temos um celular com a imagem aí do aplicativo do iFood. Bom, vamos à questão. Uma estratégia utilizada para persuadir o leitor do anúncio publicitário ao lado é a repetição da palavra João, a rima das palavras João, feijão, o jogo com a repetição pé de pé, uma árvore onde dá um fruto X, e pede, do verbo pedir. O uso da expressão iFood e a imagem no celular. Eu vou dar aí um tempinho para vocês pensarem essa resposta e eu vou comentar em seguida, bacana? Então, vamos lá. Nós temos aí João pede feijão. Gente, quando ele fala João pede feijão, isso já traz, primeiro, essa primeira frase aí, ela já associa a um vocês conhecem, Joãozinho do pé de feijão, uma história que vocês conhecem. E observe que a partir daí já começa o jogo, né? João pede feijão, ele brinca com a estrutura, com a frase que já é do conhecimento de vocês. Porque já leram com certeza o Joãozinho do pé de feijão, né? Já leram aí em séries anteriores, com certeza. Então, já é uma forma de atrair o público, associando algo que ele já conhece. Como já foi feito lá no primeiro que nós trabalhamos o nome do filme, né? E o vento levou, aí ele botou e o coentro levou. Aqui começa já com esse jogo. Então vamos lá. O que estratégia? Nós já vimos que é um jogo aí, mas vamos ver qual item vai ser o correto. Para persuadir o leitor, qual estratégia? A repetição da palavra João, somente a repetição da palavra João já é suficiente para persuadir o leitor, João, 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 João. Tudo bem, João remete ao personagem da história que a gente conhece. Mas vamos ver, eu tenho a impressão que tem algo mais específico, que vai diretamente ligada ao produto anunciado aqui, ao que ele está querendo divulgar. Vamos para a letra B? A rima das palavras João e feijão. Bom,
rima, João rima com feijão. Mas depois não rima mais com pizza, com hambúrguer, nem com japa. Então, assim, há uma rima, mas isso talvez seja uma informação secundária. Não é ainda a informação principal para persuadir o leitor, convencer o leitor. O jogo com a repetição pede manga, pede laranja, pede feijão, com pede, do verbo pedir. Aí eu desconfio que tem a ver. Sabe por quê? Porque esse anúncio é o quê? De um aplicativo. Qual é o aplicativo? O iFood. Para que serve esse aplicativo? Para você pegar o seu celular e você está com fome, é tarde, você quer comer, não vai fazer comida, ou então você não quer fazer comida, ou quer um lanche diferente, enfim. Aí você vai lá para o aplicativo, escolhe lá a sua comida, a empresa vai deixar na sua casa, né? Então, esse pede, que é o pé de feijão, que tem a ver com comida, mas depois, que é uma comida, vamos dizer assim, básica, nosso dia a dia, que todo mundo gosta, mas ao mesmo tempo, o pessoal gosta de pizza, hambúrguer, esses lanches, eles são mais atrativos. Então ele começa com o nome feijão, para depois vir pizza, hambúrguer, né? Nessa estrutura do pede, e depois vem o golpe final, que é pedir, ou seja, usa o aplicativo para pedir a sua comida, tá? Logo, o que realmente é o elemento de persuasão aí, de maior força, é exatamente essa repetição, pede, né? E o jogo com essa expressão e a palavra pede, o verbo pedir, usa o aplicativo, está na mão o aplicativo aí, observe que está na mão, para você fazer o seu pedido, tá? A letra D usa a expressão iFood, a imagem do celular. Claro que isso também é relevante, é uma informação, mas não é a informação principal, é a informação secundária. O fato aí mesmo é pedir. Pede, pede. É como se estivesse no seu ouvido assim, pede, 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 pede. Aí você pega, pediu, tá? É essa a ideia. A repetição dá isso. Muito bem. Podemos ir para a nossa próxima questão? A rua é pública, não é privada. Entulhos e cacarecos, antes de descartar, né, jogar fora, é porque a letrinha não está aí, ligue 4162-7300 e confira os dias de coleta. Ou seja, você vai colocar o lixo lá na sua rua, você deixa lá, ou enfim, o dia que eles vão fazer a coleta, ok? Ou seja, não joga. Olha só, o anúncio publicitário ao lado utilizou-se de um recurso estilístico denominado ambiguidade para atrair o seu público ao empregar uma palavra que apresenta duplo sentido. A palavra que apresenta ambiguidade do anúncio ao lado é rua, pública, privada, entulhos. E aí? Nós temos a rua é pública, não é privada. Está explicando que há uma ambiguidade aqui, que nesse caso aqui é uma figura de linguagem, um recurso estilístico, porque a ambiguidade pode ser apenas uma repetição desnecessária. Quando você cria um duplo sentido, e aí aquilo cria, na verdade, um erro na comunicação, tá? Um ruído na comunicação, porque a ambiguidade, se eu começo a falar palavra de duplo sentido, muitas vezes isso cria uma dificuldade, eu não entendo o que a pessoa está dizendo. Não sei se é uma coisa ou outra, já que é duplo sentido. Porém, nós podemos usar esse duplo sentido, essa ambiguidade, como recurso estilístico, para provocar mesmo, assim, para criar um efeito estético naquilo que eu estou fazendo, e assim provocar uma reflexão no meu leitor, tá? Que é o caso desse outdoor, né? Esse outdoor aqui está trazendo aí uma ambiguidade, que é para trazer uma reflexão ao seu público. Né? Tem uma palavra aí que tem duplo sentido, mas é proposital, para que você reflita sobre as suas ações, tá? Então, qual é a palavra que está empregada em ambiguidade aí? Vou dar mais 10 segundinhos para vocês me dizerem aí, e eu corrijo já já, eu comento já já. Olha só, quando eu digo a rua é pública, ou seja, é de acesso
De todos. Todos temos acesso. Todos nos locomovemos. Todos a utilizamos. É pública. Quando eu digo a rua é pública, não é privada. Então, nesse sentido, privada pode ter o sentido o quê? De aquilo que é particular, por exemplo, uma empresa é privada, tem um dono daquela empresa, tá? É ele tem um dono. Ou seja, isso não é público, não é de todo mundo. Existe, por exemplo, a sua casa, né? É um ambiente privado, é seu, é da sua, né? Esse é um significado, tá? Tá certo? Porém, privada também pode ser aquele lugar, né? Que você joga, né? Lá no banheiro, você vai lá, né? Sei lá, o vaso sentado, você faz suas necessidades, espelha ali o que não lhe serve no seu corpo, joga ali, dá a descarga, vai embora, né? Hoje em dia é o banheiro, mas já a privada também tem essa relação, né? Então, observe que a palavra que vai estar em duplo sentido é exatamente isso, assim, não é privada, não é um lugar que você descarta seus entulhos. Por exemplo, lá você joga, faz suas necessidades, o seu número 2, vai lá embora, está descartado, né? Esse é privado. Ele está dizendo exatamente isso, que a rua é pública, não é privada. Quer dizer, não é minha, porque eu não sou o dono da rua, para fazer o que eu quero, e ao mesmo tempo, não é lugar de eu descartar lixo ou coisa desnecessária, ou expelir aquilo que não me serve, tá? Daí, a resposta correta ser a palavra privada. Essa é a palavra que tem duplo sentido, ou seja, representa, tanto significa algo privado no sentido do que é particular, meu, uma escola particular, né, aquela que tem o dono, e a escola pública, né, aquela que é o governo que mantém, mas todos nós somos donos e compartilhamos daquilo, não é assim? Então, isso é um sentido de privado, e o outro sentido é esse aqui, no sentido de jogar entulho, ficar careca, ou seja, você vai descartando o que não lhe serve, esse significado de privado, o lugar onde você coloca coisas que não servem, né? Expele aquilo que não lhe serve, tá bom? Então, tá aí a palavra que está sendo utilizada em sentido ambíguo. Nós temos ainda uma última questão. Escreva SMS enquanto dirige. Assinatura, assina a funerária Casa Eterna. Vocês compreenderam bem aí? Vamos ver a questão? O recurso linguístico discursivo utilizado no texto ao lado vale-se de uma figura de linguagem em que se diz o contrário do que se quer dizer de fato, denominada. Como é o nome dessa figura de linguagem? Quando eu digo olha só, a pessoa chega lá, parece que vai arrancar a porta, entendeu? Abre de uma vez, sai batendo porta, aí você diz assim, nossa, que delicadeza. Ou seja, eu estou dizendo uma coisa, mas na verdade eu quero dizer o contrário, não é isso? Não é nem um pouco delicado você sair batendo porta, ou abrir a porta de uma vez no lugar, num ambiente que tem outras pessoas. Você precisa bater, oi, tudo bem, posso entrar? Com licença. Não é assim? E a pessoa chega de uma vez, abre porta, bate porta, e eu digo, que delicadeza. Bom, é sobre essa figura de linguagem que vocês conhecem muito bem. É muito comum utilizarmos no dia a dia. Então, como é o nome dessa figura? Ironia, hipérbole, comparação, personificação? Escreva SMS enquanto dirige. Assinatura funerária Casa Eterna. Observe que aí há uma... Será que é uma hipérbole? Hipérbole é um exagero. Gente, eu estou há 10 horas aqui, eu estou o dia inteiro aqui esperando a resposta. A pessoa não está o dia inteiro, né? Um exagero. Comparação é quando eu tenho um elemento, olha, esse caderno, eu gostei mais dele, eu achei ele mais bonito, vou comprar esse. Então eu estou comparando com um outro lá que eu não quero. Isso é comparar. Personificação é aquilo que acontece nas fábulas. Você atribuir características humanas a animais, a objetos. Personificação é isso. Nas fábulas nós vimos muito isso, né? Personificação. Então sobrou o quê? Ironia. É a ironia. Eu estou sendo irônico quando eu digo uma coisa, mas eu quero dizer outra. Ou seja, escreve SMS enquanto dirige. Ele está brincando, porque na verdade é uma funerária que está dizendo isso. Ou seja, faça isso. Você vai morrer, você vai bater o carro, você vai causar um acidente, você vai morrer e a funerária está lá esperando, né?
seu corpo, né? Entenderam? Então, há uma ironia aí, é um jogo, uma brincadeira, isso é uma figura de linguagem que, inclusive, nós conhecemos muito bem, ok? Bom, vamos encerrar nossa aula por aqui, espero que vocês tenham compreendido, se não, leve as suas dúvidas ao seu professor. Bacana? Muito obrigado pela audiência, fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que será na sexta-feira, tá? Tchau, tchau.